Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Market Lab, um dos podcasts aqui da família de comunicação BRM Podcast, uma iniciativa realizada pela Pex Partes em parceria com Mendonça e Machado, patrocinada aqui pelos nossos queridos patrocinadores, a Friends, que fez a nossa decoração toda aqui, e a Tomasi, um dos maiores parques laboratoriais do país, tá? Hoje, para falar aqui de renda fixa, mais especificamente crédito privado, a gente recebe Matheus Barros. Matheus, brevemente aqui, quem é você, para a gente partir aqui para um assunto que, no final das contas, ocupa uma parcela muitíssimo relevante dos portfólios, né, dos brasileiros. Isso aí, Dirceu. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer para mim participar dessa iniciativa. E me apresentando um pouco, eu acho que é até válido falar que eu sou, primeiramente, o que eu gosto de, quando pedem para me apresentar, a primeira coisa que eu tenho falado de 1 ano e meio para cá sou o Matheus, pai da Maria, eu tenho uma filhinha que nasceu aí recentemente, que é o amor das nossas vidas, né? Eu trabalho com essa questão no mercado já fazem 6 anos. Eu sou engenheiro mecânico por formação e há 6 anos atrás eu entrei no mercado, já conhecia, já lidava um pouco, mas viver o dia a dia de mercado fazem 6 anos e sempre indo muito para esse caminho da renda fixa, que é a classe de ativos que o brasileiro, como você bem disse, gosta bastante e tem mais familiaridade. E nessa atuação na renda fixa, fui me desenvolvendo e acaba que a gente pega também um caminho mais linkado a analisar o risco de crédito, que no fim das contas, tanto o macro com a questão dos juros, quanto o risco de crédito, que é algo um pouco mais micro, são assuntos que estão muito em voga na hora que você vai definir uma alocação em renda fixa. Então, esse é um pouco do que eu venho atuando aí nesses últimos 6 anos. Perfeito. Como a gente já introduziu, né, a renda fixa, obviamente, é a maior alocação do brasileiro e, para muitos brasileiros, é a única alocação, né? A gente vive num país com juros estrutural alto, é uma malácia do país, atrapalha o desenvolvimento do país, mas no final das contas é bom para os poupadores, né, para quem tem dinheiro para investir. Nosso CDI, né, tá rodando em quase 15%, você tem IPCA mais 7,5%. Então, no final das contas, a parcela de que vai para risco, para ações, fica reduzida e a renda fixa toma um protagonismo, a gente já sabe, não precisa se delongar aqui. Mas dentro da renda fixa, né, a gente tem alguns veículos, alguns instrumentos para poder tirar um pouco mais de dinheiro do que os títulos públicos ofertam, né? E aí, aqui no Brasil, a gente viveu uma expansão do mercado, especificamente do mercado de crédito, né? Tanto bancário quanto corporativo, muito expressiva nos últimos anos, né? E uma coisa que era mais destinada, mais dominada pelo investidor institucional, que era exatamente essa alocação em crédito privado, em crédito bancário, acabou sendo disseminada. Os fundos continuam sendo um papel muitíssimo relevante, né? Mas agora a gente tem uma penetração aí muito maior desse tipo de crédito na carteira de todo mundo via papel direto, né? Como é que foi o desenvolvimento desse mercado? O que impulsionou isso? Então, muito bem posto. Até um ponto que eu concordo em partes com você, a questão quando a gente fala que a renda fixa ela traz um certo atraso, isso é muito relativo, né? Porque a gente, às vezes, nós temos uma visão comparando a mercados desenvolvidos, que realmente o mercado de equity é super forte e o mercado de debt também é muito forte. Só que dado que o Brasil é um país que ele ainda é muito incipiente, a competição aí não é contra o equity, né? A competição é quanto ao financiamento bancário, que hoje é majoritariamente a renda fixa, ela vem via crédito, ela vem como uma espécie, um auxílio para descentralizar e abrir oportunidade no mercado de capitais para as empresas que não têm acesso ao mercado bancário, que são as empresas médias e pequenas. Então, para se ter ideia, hoje
em 2024, né? A gente teve aí cerca de... Só quando a gente fala em dívida, nós tivemos aproximadamente 800 milhões de dívida colocada por empresas no mercado para captar recursos. 800 bilhões, né? 800 bilhões, perdão. Esse correspondente, hoje, o Brasil ainda, mesmo com essa alta, se comparar a 2019, que foi cerca de 200 bi, essa proporção, o Brasil ainda capta, as empresas brasileiras ainda captam cerca de 50% do recurso com bancos, enquanto nos Estados Unidos já é 70% do mercado de capitais. Então, o mercado de renda fixa, ele tem os seus pormenores em relação ao mercado de equity, obviamente, mas dado que a gente está em um patamar muito mais baixo de complexidade e de sofisticação, quando a gente diz sobre financiamento para empresas, é algo que vem ajudando bastante. E esse estoque, como eu falei, esse estoque crescente de captação das empresas, ele se deve muito a algumas medidas que foram tomadas justamente para sofisticar. Se a gente remontar lá em 2005, que a gente teve a nova lei das recuperações RJs. das RJs, né? Foi algo que fomentou muito o mercado de crédito brasileiro. A própria regulação da 175 da CVM, que é muito mais recente, ela também vem no sentido de ampliar ampliar e dar uma regulação mais bem feita, dado que o mercado vem se modificando. Então, medidas vêm sendo adotadas para a gente tornar esse mercado, que é o preferido do Brasil, em um mercado mais sólido, porque, até linkando um pouco, né, quando você tem uma demanda muito grande por crédito privado, igual no Brasil, começam a surgir alguns problemas, né? Que muitas vezes, apesar de você abrir para pequenas e médias empresas, você também embute um risco extra, porque as empresas não são tão sólidas quanto o mercado de equity ou o mercado bancário costuma emprestar, porque tem toda uma análise ali. Você fez um contraponto muito bom à minha fala quando eu falei que a Malásia eu estava me referindo mais aos juros, né? O tamanho dos juros, né? De fato, o mercado de renda fixa, como você muito bem colocou, ele é muitíssimo importante, e o desenvolvimento do mercado de renda fixa é muitíssimo importante para diminuir o custo de financiamento das empresas e conseguir fazer a economia girar, né? E a gente viu você botou, a gente viu uma descentralização, o mercado era muito concentrado na mão dos bancos, quem emprestava dinheiro era banco, né? É, a gente viu uma descentralização muito importante vindo, mas ainda tem um caminho a percorrer, como você disse. Tocando nesse último ponto que você trouxe, essa descentralização ela está sendo feita com o avanço regulatório para poder mitigar os riscos e tal, mas o crescimento ele vem com as suas dores, né? Pouco tempo atrás, eu falo antes da pandemia, o brasileiro ele não investia diretamente em debêntures incentivadas, em CRIs. Investia muito pouco. Se investisse, era uma parcela pequena da carteira, né? O pessoal investia mais no CDB com a garantia da FGC, então você não tinha uma análise de crédito. Hoje é muito comum ofertas desses tipos de veículos que beneficiam bastante as empresas, porque diminuem o custo de captação delas, mas, por outro lado, traz um grau de complexidade maior para o investidor, né? Coisas variáveis que eles não estavam acostumados a controlar antes, ele tem que começar a passar a vigiar. Quais são os cuidados que os investidores não institucionais, né, que não são acostumados a tomar esse tipo de risco, tem que tomar na hora de decidir uma alocação? É muito boa pergunta, Dirceu. E isso aí, até fazendo uma introdução antes de te dar uma resposta mais direta, é algo que os investidores brasileiros, eles não têm um hábito muito grande de fazer esse tipo de análise, né? E acabam indo pelo que está ao olho nu ali, que é uma taxa, uma remuneração de IPCA mais 8. Então, toda remuneração de um título, ela está
ela diz respeito a um risco que você está tomando. Então, algumas análises que a gente faz, alguns acompanhamentos que devem ser feitos, elas dizem respeito à saúde financeira dessas empresas e à capacidade dessas empresas para quem você está emprestando o seu dinheiro de te pagar isso como remuneração acordada. Então, se a gente falar em você entrar nas estruturas das emissões é muito importante. Então, saber se tem garantias, quais são as garantias, e mesmo com as garantias, saber se elas são de fácil, se elas são executadas facilmente, se são garantias reais, se não são executadas facilmente. E, além disso, a gente precisa também, porque esse é o último ponto, né? Você começar a executar garantias, você precisa fazer uma análise da situação financeira da empresa. Então, alguns parâmetros que a gente costuma analisar a alavancagem da empresa, que é um proxy ali da dívida líquida dela em relação ao que ela gera de lucro operacional, é muito importante. A depender do setor, é muito relevante também você analisar o índice de cobertura da dívida, que saber se a empresa ela gera o caixa suficiente para pagar com os fluxos de caixa, que é até uma fala que eu costumo usar aqui, quando me perguntam, né, a alavancagem é super importante, mas no final das contas o que mata a empresa mesmo é o fluxo de caixa, né? Então, você gerar o recurso ali para pagar os juros periódicos. Então, esses são alguns dos parâmetros que a gente observa na hora de falar se esse IPCA mais 8 é ou não uma remuneração interessante, ou esse CDI mais 5, CDI mais 4. É ou não uma remuneração interessante. Então, se você quiser, a gente pode até que essa relação de risco-retorno e de taxa, ela é decomposta em várias outras dimensões que dizem respeito a esse risco, né? Que colocam em números objetivos o que eu acabei de falar que precisa ser analisado. Se você quiser, a gente pode até entrar um pouco mais nesses pontos. Isso assim, se fosse um mercado 100% irracional, você ia dimensionar esse tamanho do risco e ia cobrar um spread sobre o que o governo oferece, que é o risco zero, liquidez infinita, na teoria, né? Obviamente, o mercado não necessariamente obedece esses fundamentos. Tem um componente técnico no mercado que é muito importante também, que é o fluxo de captação. E aí a gente até trouxe um gestor de crédito aqui uma vez, a gente passou sobre o que aconteceu em 2023, em 2024, o posicionamento do mercado. No final das contas, esse componente técnico foi muito importante, né? A gente teve uma captação absurda dos fundos de crédito ao longo dos últimos 2 anos, desde o episódio da Americanas e da Light, né? E aí a gente passou por uma compressão desses spreads, né? Ou seja, o prêmio de risco ele diminuiu não porque a saúde das empresas melhorou, mas é porque tinha dinheiro entrando lá sem fazer julgamento de onde estava alocando, né? E aí a gente chegou numa condição de mercado hoje que, apesar de... Aí você pode até explorar mais isso, né? Apesar de a gente não ver, com exceção ali do caso do Master, né? A gente não vê nenhum problema estrutural em crédito nessas empresas maiores que acessam ao mercado, a gente vê um preço que não justifica, né? Ou talvez justifique e você tenha que garimpar melhor, né? Poderia explorar isso um pouquinho melhor? Até trazendo para números isso que você acabou de dizer, nós temos como que a gente dimensiona essa questão do risco que a gente está tomando e para relacionar as oportunidades que nós temos na mesa. Para você ter uma ideia, a inadimplência histórica do Brasil é cerca de 5,5% das emissões defaultam. Então, hoje, com a precificação dos spreads de crédito hoje,
quando a gente faz a relação entre o spread que é pago hoje, que hoje está em cerca de 170 bips, CDI mais uns 70 aproximadamente, com a relação disso sobre 1 menos a taxa de recuperação, que hoje é cerca de 18%, ou seja, entrou em recuperação judicial, 18% desse crédito vai ser recuperado, que no Brasil esse número é bem baixo. Se a gente for comparar com a Inglaterra, é 80% esse número, então países desenvolvidos é muito maior. A gente estaria falando ali de cerca de uma expectativa de default de 2,5%. Hoje a gente tem uma expectativa de default de cerca de 2,5% em relação das emissões. Metade da média histórica. Metade da média histórica. É o que está no preço, no final das contas. Exatamente. É um mercado otimista, né? O mercado otimista muito por conta dessa demanda muito grande por títulos. Então, os fundos estão captando muito, você acaba reduzindo, você acaba aumentando o preço dos títulos e reduzindo esse spread, né? Consequentemente. Você queria falar alguma coisa? Não, se você quiser continuar, eu posso engatar uma pergunta também. Não, pode engatar. Aí poxa, você tem um mercado então caro, né? Mas ele é caro de maneira uniforme ou você tem diferenciação entre emissões isentas, entre emissões bancárias, entre emissões corporativas, entre qualidade de rating, né? Tá tudo caro ou tem oportunidade? Ou como é que você posiciona? É melhor ficar só no Tesouro Selic mesmo? Ou dá para correr risco indo para um fundo ou para algum crédito específico? Então, obviamente nós temos algumas oportunidades, só que a relação risco-retorno, ela passa a ser cada vez, ela está num nível que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje os ativos de infraestrutura, as debêntures de infraestrutura, são as incentivadas, né? São as incentivadas, exatamente. Eles estão num patamar de spread de crédito tão amassado que a gente não acredita que isso vai ficar assim, permanecer assim por muito tempo. Então, você entrando agora, você está pagando mais caro por um título que tem uma perspectiva de daqui a 6 meses, 12 meses, isso ficar mais barato. Então, os títulos mais sólidos, que a gente fala, os high grade, os AAAs, eles estão muito, muito amassados. Então, as debêntures de infraestrutura, a gente fala aí cerca de... falando de 30 bips de spread médio. Médio, né? Ou seja, spread médio. Todos os títulos do mercado, na média, tá pagando 0,30% a mais do que o negócio. Exato. A gente tem empresa, inclusive, emitindo abaixo do... Você pega uma Vale, você pega uma Vale, uma Sabesp, todas negociando com um spread de crédito negativo, ou seja, estão pagando menos em taxas nominais ali do que um título público, que é o ativo livre de risco. Né? Mas isso aí também acontece porque elas têm um prêmio embutido que é o prêmio da isenção, né? Exato. E aí com um juro nominal tão alto, esse prêmio de isenção fica maior ainda, né? Exatamente. Mas ainda assim, é uma coisa que é contrassenso, né? Bizarro, né? É uma coisa que há 3, 4 anos atrás, você tinha as mesmas emissões negociando com 80, 70... Positivo, né? Ou até chegou até mais de 1% de spread de crédito positivo, né? Então, é uma mudança muito grande que, no cenário atual, a gente tem que garimpar e tem que fazer uma análise muito, muito minuciosa, porque uma vez que os high grades estão assim... nesses patamares, a gente tem que procurar ali nos créditos, entre aspas, menos óbvios, né? Então, você passa a ver ativos A simples, você passa a ver duplo A menos, uns ativos mais high yield, e também, em paralelo, a gente tem que procurar outros veículos também que abrem uma possibilidade da gente fugir desse risco dos títulos do spread de crédito amassado. Aí entra fundos estruturados, que eles fazem
eles também têm toda uma análise mais minuciosa, porque são fundos de crédito estruturado, né? Que eles trabalham com sacar, trabalham com recebíveis de consignado, de recebíveis de cartão de crédito. Então, o momento, além do spread de crédito amassado, a gente também tem um juro muito alto. Então, o risco para essa carteira de recebíveis também é alto. Então, você precisa ter garantias, você precisa ter uma análise bem feita pelo fundo. E o nosso trabalho aqui passa tanto na análise dos papéis diretos, como você tá. Essa questão do fundo estruturado é muito importante isso. Você tá por dentro da gestão, você tá em contato direto com quem toma as decisões ali. É uma coisa muito mais opaca, né? Quando você Muito entra num mais papel opaco. corporativo, num debênture, algo, é sempre uma empresa que tem balanço auditado, você consegue verificar o setor, a saúde financeira da empresa, assim por diante, verificar os níveis de garantia. Quando você vai para... Beleza, essa alternativa aqui, ela é dessas mais tradicionais, né? Debêntures, etc., ela não está atrativa agora. Você está me falando que tem taxa nos FDICs, né? Exato. Mas aí... é um mercado muito opaco, né? Uhum. E se a gente está falando que a gente passou por uma desbancarização do crédito corporativo nos últimos anos muito relevante, mas ainda assim é um mercado que tem muito a se desenvolver, quando a gente fala de crédito estruturado, FDIC, esse tipo de coisa, é um mercado muito mais imaturo e muito mais opaco. O que a gente viveu nos últimos 10 anos do crédito comparativo mal começou a ter com o FDIC. Há pouco tempo atrás você tinha alguns poucos FOFs, né, de FDIC, né, disponíveis na plataforma, pouquíssima gente acessava. Agora a gente começa a ver um monte de emissão que vai direto para o investidor comum. Assim, você acha que é uma boa alternativa para a pessoa física ir para esse tipo de alternativa? Sim, eu acho que aí objetivamente, respondendo a sua pergunta, a opção que inclusive os fundos de crédito têm adotado muito nesse momento é manter em liquidez. Então, todos os fundos têm rodado com muita liquidez. Então, a pessoa física comum que não tem essa capacidade de análise, partir para um fundo de dívida estruturada, de direito creditório, eu acho que realmente é um passo a mais, é uma busca por um retorno sem saber o risco que está correndo. Então, realmente, você manter um recurso em liquidez agora, com o juro nesse patamar de 14,75, você tem um bom retorno, tomando em algo muito mais transparente, mais límpido, que você sabe do que realmente se trata, né? Então, objetivamente, para a pessoa física comum, esse tipo de fundo não seria o caminho, e se contentar com uma liquidez no momento atual não é ruim. Né? Porque todo mundo tem uma ânsia de ganhar um pouquinho a mais. Um pouquinho mais, mas um pouquinho a mais você tem que calibrar muito bem o risco que você está adicionando na carteira. Sim, e para você ter uma ideia, esse pouquinho a mais é tão pouco que você vai trocar uma liquidez por um fundo estruturado ali para ganhar 20% do CDI. Então, 20%, 30% do CDI. Ficando exposto a uma perda ali que você realmente, geralmente as pessoas físicas não estão preparadas, né? Foge muito do perfil delas. Então, de fato, a liquidez e papéis assim de mais high grade, eu acho que não é o momento agora. Eu acredito que vão abrir uma ou outra oportunidade, e eu vejo que títulos públicos, eles ainda, se a gente pega aí que é o ativo livre de risco, que a gente usa como balizador para todos esses outros, né, que a gente falou aqui, títulos públicos ainda são uma boa opção, porque eles têm um componente ali, eles não têm esse componente do spread de crédito, porque eles são os ativos livres de risco, e nominalmente eles estão em patamares, ali você pega 2 desvios padrões acima da média histórica, né? Se a gente pega de 2010, 2005 para cá. Então, eu acho que
títulos públicos e liquidez nesse momento, títulos públicos IPCA+, e liquidez são as alocações que estão entregando esse melhor risco-retorno, melhor relação. Mas você está falando que o mercado está caro, mas, bom, pelo menos nas empresas mais sólidas, né, aquelas empresas listadas que representam a maior parte das emissões corporativas que a gente observa, né? A gente acabou de ter a primeira temporada de balanços do ano. Em linhas gerais, uma temporada muito positiva. As empresas estão saudáveis, estão reportando resultados bons. Então você não tem pelo menos assim, no horizonte, obviamente coisas podem acontecer com americanos com a fraude que é imponderável, né? É coisa que você não consegue prever nunca, né? Mas do que é previsível, né? Assim, não tem nuvem negra no horizonte quando a gente fala desse mercado do high grade, né? Então, o mercado tá caro, mas por que ele vai deixar de ficar caro? A renda fixa continua muito alta, não é? Então, você continua tendo um fluxo de captação para os fundos bastante relevante. Pode até ter diminuído um pouco, você pode até falar como é que está o fluxo de captação dos fundos de renda fixa, mas continua sendo positivo. Então, a tendência que seria esses fundos continuariam rendendo bem, não? Então, se a gente olha assim, você está correto na sua análise, só que eu enxergo que a gente já está em um patamar tão espremido que hoje, quando você pega a assimetria para você ter um ganho com essa, é muito menor do que você ter uma perda. Então, ter liquidez em um momento como esse, uma vez que o custo de oportunidade está muito alto, porque a Selic está muito alta, e você ter liquidez num momento como esse para você aproveitar oportunidades, aí seja ela no próprio crédito privado ou a gente mudando de classe, aí renda variável como alternativa, né? E, na minha visão, é mais importante do que você pegar um crédito tão amassado, mesmo que não dê um problema aqui no curto prazo, entendeu? Beleza, e no mundo da renda fixa, você está falando, dentro dos veículos, né, você tem debênture incentivada, crédito bancário, etc. Ou dentro da renda fixa, tá melhor ficar no seguro, no líquido, que é o governo, ou as emissões bancárias com condição de recompra, né? Exato. Agora, dito isso, dentro do universo da renda fixa também você pode ir para o lado do pré-fixado, você pode ir para o lado do CDI, você pode ir para o IPCA+. Dentro do universo aqui qual indexador e prazo eu vou escolher, qual estratégia você está enxergando aqui que oferece um potencial melhor, olhando prospectivamente aí para um horizonte de 1, 2, 3 anos? Sim, então, essa é uma análise que ela depende também do prazo. Como você falou de 2 a 3 anos, a gente enxerga que estar no CDI é a melhor opção, se a gente olha essa relação risco e retorno, porque a gente já teve, lembrando que o movimento de alta de juros, ele ainda não foi fechado, então pode ser que continue, só que a precificação dos títulos não tem um peso maior no juro futuro. Então o juro futuro ele já caiu, nas últimas semanas, último mês aí, ele caiu bastante, então a gente já tem uma precificação que não torna viável a gente fazer um pré-fixado de curto prazo. Então, no curto prazo, a gente enxerga que a melhor opção é ficar no pós-fixado, no CDI, no porcentagem do CDI ali, CDI+. E quando a gente passa por um horizonte maior, não foi a pergunta, né, mas estendendo um pouco mais o horizonte, a gente vê que os ativos IPCA+, para uma janela ali de 3, uma janela de duration, né, de 5 anos até um pouco mais, são uma ótima oportunidade, porque, como eu falei, a gente está em uma precificação nominal, um preço dos títulos muito baixo, historicamente falando, correspondente a uma taxa alta, e nessa janela entre 3 e 5 anos, que é a janela que a gente tem um pós
e tem um IPCA+, como opções, eu acho que abre uma boa perspectiva aí, talvez, para um pré-fixado. Mas aí é aquele negócio que a gente falou, né? Esse pré-fixado, a gente filtrar, hoje o mercado de títulos ele tem uma diversidade muito grande, então a gente tem uma ou outra opção ali para esse espaço de 3 a 5 anos em pré-fixado. Então acho que eu dividiria essa resposta, essa pergunta, em prazos diferentes, né? Porque esse pré de 3 a 5 anos pode acontecer dessa curva de juros voltar a abrir? Sim, mas a perspectiva, a assimetria que a gente fala, tudo é questão de assimetria, é mais positiva para a gente ter um fechamento aí. Ano que vem é ano de eleição, que já se sonda aí uma possível mudança de governo, que seria positiva para o mercado de juros, né? Então, acho que em termos gerais é essa a resposta. Depende do prazo. Né? Aí, Matheus, para a gente ir para os finalmente aqui da entrevista, dois tópicos aqui que representam potenciais riscos. Primeiro é um caso que já está na mídia, bem disseminado, né? O caso do Banco Master. O Banco Master ele captou de investidores, pessoas físicas também, principalmente, mas também de institucionais, volumes vultuosos, né? Via CDBs, letras financeiras, e está enfrentando problemas. O FGC acabou de fazer um empréstimo emergencial para ele poder cumprir os compromissos de curto prazo, até que se arranje uma solução para o banco, né, especificamente. Como é que você enxerga esse risco aí, né? O sistema bancário como um todo vai deixar o Master quebrar e, eventualmente, os credores vão levar o prejuízo? Ou, como a gente já viu em outros momentos, o sistema bancário, para evitar um risco sistêmico, se resgata ele? E quais podem ser as consequências para os fundos de crédito que a gente acabou falando aqui, né? Sim, importante. Desde que essa história veio à tona, né? Na verdade, vem se arrastando há algum tempo esses boatos sobre o Banco Master, que nesse ano de 2025 realmente tomaram um contorno mais firme, né? Mais efetivo. Então já foram sondadas algumas medidas que alguns bancos estão tentando tomar, não querem intervir como um todo no banco, então tem várias partes ali que alguns interessados já procuraram saber sobre, mas nada que salve o banco como um todo. Então, isso, dado que nos últimos 4, 5 anos o Banco Master ele fez um movimento de captação muito forte, muito em linha, casado com todo esse movimento de aumento de pessoas físicas, principalmente no mercado de capitais, de captação via emissões, o Banco Master ele tomou uma proporção que hoje ele corresponde a cerca de 40%, ele corresponde a cerca de 30%, 40% do fundo garantidor de crédito. Um banco médio não pode ser desse banco tamanho, médio, né? porque, inclusive, uma das investigações, né, vai nessa linha de que eram vendas que usavam como você estava tomando, no fim das contas, o risco FGC e não o risco Master, né? O banco se aproveitou desse risco para poder captar muito mais do que ele conseguiria naturalmente, né? Exatamente. O FGC foi criado muito por conta disso, para ajudar os bancos pequenos e médios a se capitalizar em detrimento dos bancos grandes, mas isso aí veio sendo usado de maneira um pouco não ortodoxa, né? Então, uma proporção tão grande do fundo garantidor de crédito pode trazer alguma dor de barriga para o mercado, e parece que é uma questão aí de tempo, né, dado que pediu um empréstimo emergencial, se esse for a vias de fato, né, se entrar com um pedido de garantia mesmo do fundo. Né? Aí isso aí daí não estressa o mercado. Obviamente a gente não tem nada
desenhado em definitivo. Tem conversas de bastidores, às vezes são as notícias, negociações e tal. Mas parece que o mercado caminha para uma solução onde não teria que ser acionada dívida, né? Sim, exato. Mas Então, ela acionando seria pelo tamanho do Master, seria uma dor de barriga no fundo de crédito. exato, É seria um dos riscos aí para ficar de fora no momento. sim. É até uma experiência prática, né? Ano passado, nós, 2023, né? 2024, não tanto. No caso, tiveram alguns bancos que a gente tinha um posicionamento que decretaram, acionaram o FGC, foi um pagamento até mais rápido, só que mesmo assim o mercado como um todo ele ficou mais receoso com as emissões bancárias de financeiras, etc, né? E dado que o Banco Master tem uma posição tão grande no mercado, toda essa questão de acionar o FGC levaria um tempo a mais do que essas, e eu acho que geraria uma espécie de corrida ali aos bancos, principalmente nos CDBs de menor, de emissores de menor grau, qualidade de crédito. Esse preço que tá caro hoje, ele passa a ser barato porque o fluxo se inverte, né? Exato. E aí entra a questão da simetria, né? Porque a gente está num momento, mesmo os bancários, o crédito bancário tá tão amassado que qualquer coisa que acontecer que possa gerar uma pequena corrida aos bancos, tende a fazer uma abertura nessas taxas. Então, aí já embolando toda a conversa com a conclusão, você está com recurso para aproveitar esse tipo de coisa é muito importante. Ainda mais se o recurso estiver remunerando mais de 1% ao mês. Por fim, é uma última pergunta agora, né? Uma pergunta que toca mais exatamente naquela alternativa que você trouxe, que são os FDICs, né? Uma parte relevante dos FDICs é exatamente consignado, né? E a gente... Bom, é um escândalo... A pergunta é difícil de responder porque ninguém sabe direito o que está acontecendo ainda, o tamanho do buraco, etc e tal. O escândalo lá do INSS. Antes eram só descontos nos pagamentos do rendimento mensal lá, né? Dos aposentados. Aí começou a se aventar também a possibilidade que explode o tamanho do escândalo, que é captura de consignado, né? Isso pode respingar nos FDICs? Sem dúvidas, pode igual você falou, a gente não tem informações a fundo, mas sem dúvida que pode. E quando a gente faz a análise, você também tem duas espécies de consignado, né? Você tem o consignado público, tem fundos de direito creditório que são majoritariamente de consignado público, que aí é o que corre mais risco, e você tem fundos também de consignado privado, que aí teria um impacto, mas um impacto menor do que o de consignado público, né? O quanto seria o quanto isso influenciaria, ainda a gente não tem dimensão. Então, igual você falou, começando com 6 bi, já teve sondagem desse valor ser a 90, que eu acho 90 bi, eu acho que é um pouco fora da realidade, mas eu acho que para te dar uma resposta mais firme, de quanto seria a influência desse caso nos FDICs, a gente precisaria ter uma noção melhor dos números, né? É muito precoce para dizer qualquer coisa, então, exato, sobre de quanto de fato influenciaria na indústria, quantos foram esses empréstimos. E tem um outro, isso aí, a certeza à medida, como que isso vai ser, que quem se sentiu lesado, quem tem o direito ali de pedir um reembolso, né? Tudo, como que vai ser pago esse reembolso? Então, tudo isso atrela também uma condição fiscal do país, né? Que você vai ter que... Qual o tamanho desse rombo a mais que com certeza vai ser direcionado para o contribuinte, né? Quanto que será isso? Então, aí bate na questão também da aprovação do governo, que pode gerar um estresse também no mercado, mas sem os números de fato, a gente não consegue ter uma visão da proporção que isso varia. Brateus, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Manda um beijo para Maria. E, pessoal, muito obrigado pela audiência. Estaremos aqui na semana que vem novamente com mais um episódio do Market Lab. Mas vocês também podem conferir aí, todo dia sai
conteúdo diferente, temas diferentes. É só seguir o canal aqui do BRM Podcast. Muito conteúdo legal para vocês poderem conferir. Uma boa semana a todos.